Então, que bom, gente. Hoje a gente está aqui recebendo a Carol Pessim, da Material Lab, para esse encontro lindo, que ela vai falar com a gente sobre sustentabilidade em materiais. E eu só vou dar uns avisinhos antes para o grupo. Olha só, a gente enviou os resumos dos posters para serem aprovados para a conferência NeuroArc Day. Então, se nós formos aprovados, vai ter serviço para todo mundo, porque a gente vai ter que elaborar os posters, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Depois que a Carol falar, eu acho que a gente vai abrir um pouquinho para as pessoas se apresentarem, que a gente está com gente nova aqui hoje. A Rosa, por exemplo, daí ela se apresenta mais tarde, tá bom? Carol, muito bem-vinda para esse nosso grupo, que aqui é um grupo bem misturado. A gente tem arquitetos, designers, psicólogos, tem muitos olhares, cada profissional aqui é voluntário nesses estudos, é voluntário também nas ações, e ele está bem feliz de te receber aqui. E agora a palavra é sua. Se apresenta para a gente, e se quiser compartilhar alguma coisa, alguns slides, é com você. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada eu pelo convite, um prazerzão estar aqui com vocês. Vocês não querem também fazer um jogo de apresentação antes, para, enfim, entre vocês? Você falou que tinha gente que é novo no grupo? Pode. Aí a gente já esquenta. Então tá, pode ser rapidinho, quem quer se apresentar ali. Opa, acho que a Rosa saiu, que era nova. Quem que é novo no grupo? Todo mundo já se conhece, né? Mas vamos lá então, né? Conhece, acho que só a Rosa que estava aqui, acho que ela tem a conexão. Todo o restante já é todo mundo conhecido já. Já falei um pouquinho com o João, com o Ive, com Marina. Isso, alguém quer conversar? A Rosa está entrando de novo. A Nonoca quer conversar, se apresentar. A Nonoca, vou me apresentar. Eu sou Nonoca, sou de Porto Alegre. Comecei na pandemia a ver esse novo olhar aí para a arquitetura. Já sou formada há bastante tempo e estava meio desgostada da arquitetura, né? E, então, achei um caminho maravilhoso aí, com muitas coisas novas. E tô devagar, mas estou indo. Vamos indo. Mas muito bom estar no nosso grupo aqui. Certo? Oi, João, tudo bom? Oi. Então, quem não conversou? O João editou fruta, o único menino aqui. Porque o João foi participou do grupo do trabalho lá do Hospital Presidente Vargas. Muitas noites a gente passou junto, né, João? Online, né? Aí, obrigada. Eu acho que a Débora também, não sei se ela consegue falar. Rosa, você consegue se apresentar, abrir um pouquinho o vídeo e o áudio? Será muito bem-vinda. Vamos ver se ela consegue. A Débora está sem áudio e sem vídeo, Sandra. Ela está num outro computador externo que não consegue. A Heloísa disse que ela caiu. E a Cristiane, tu consegue, querida, falar? Quem conseguir se apresenta ali. Oi, gente, prazer. Eu sou a Cris, sou a Cristiane. Já conheço o pessoal, sou arquiteta. E faço parte do grupo, assim. Conheci o grupo já ano passado. Isso aí. Então tá. Então tá, gente. Então eu vou me apresentar. Eu sou Carol Pessim. Hoje eu estou dirigindo a Material Lab, que é a minha consultoria. Já faz uns 17 anos que eu estou com essa consultoria, comecei bem cedinho. Em meados de 2008 aconteceu o que eu contei para vocês aqui agora, né? Que eu comecei a pesquisar materiais para arquitetura, por conta desse cliente, né, que queria sustentabilidade na mostra de arquitetura, e foi super legal ir atrás de listagem de matérias-primas e tal, e aí quando eu vi, eu tinha um novo produto em mãos, né? Eu vou compartilhar a minha tela, porque aí
tem alguns slides que ilustram o que eu estou falando. Pode ser que eu não passe tudo que está aqui, mas a gente vai... Vamos ver. Eu montei essa história da Materioteca quando eu fui dar essa volta ao mundo aqui, ó. Eu fui para alguns desses lugares, a Matrec, que fica em Milão, a Material Connection, que fica em Nova York, a Material, que fica na Holanda. Não, a Material fica em Paris, a Matéria District na Holanda, enfim, fui conhecer um monte de materioteca mundo afora, e aí eu voltei com essa ideia de fazer exposições e catalogar, né? Agora a gente tem esse catálogo que a gente chama de materioteca, e aí por conta disso entrou um novo nicho assim na empresa, não só a empresa para mudança, né, de marca, para as marcas serem sustentáveis, coisa assim, que é uma parte da gestão empresarial que a gente faz na Materia Lab, e também agora tem esse nicho, né, desde 2010, mais ou menos, que a gente auxilia arquitetos, designers, né, em geral, né, designers em geral, para ter projetos e produtos mais sustentáveis, né. Então, os materiais, eu falo que são a cereja do bolo, né, a gente ajuda a pensar também, né, esse projeto de uma forma bem holística, assim, né? Então eu falo que a economia circular é a base do nosso modelo de atuação, né? Que a gente tenta fazer, na verdade, com que tudo tenha o maior valor possível o tempo todo, né? A gente vai falar sobre isso quando eu começar a falar sobre economia linear, economia circular, vocês já devem ter escutado muito, mas é legal repetir isso quando a gente fala sobre os materiais, para a gente ligar o Lé com o CREA, assim, com relação à origem das coisas, né? Na hora que a gente escolhe, né? E essa é a carinha da Materioteca hoje, é bem bagunçadinha assim mesmo. Agora a gente está colocando vários QR Codes aqui, porque aí quem entra, essas plaquinhas, ó, cada uma está de um jeito, mas agora a gente está colocando uma plaquinha assim, que tem um QR Code, aí começa a ir para o nosso site, a gente está começando a fazer a Materioteca digital, e vai chamar Matéria Revolution, é uma comunidade que a gente vai abrir oficialmente em novembro, eu acho. Se vocês seguirem a gente no Insta, vocês vão acompanhar. E agora acho que a gente vai começar a pagar post patrocinado no Instagram, provavelmente vocês vão ser impactados logo mais. Eu nunca fiz isso, mas com a comunidade agora a gente tem que retornar, né, para os fornecedores, porque até então a gente tem mais ou menos aí uns 400 e tantos materiais catalogados, né? E desses 400 e tantos estão começando a entrar na comunidade, assim, oficialmente, esses fornecedores. Então, agora que eles apoiam, né, essa Material Revolution, a gente começa a entregar mesmo, né, a taguear eles, a mostrar vídeo, falar o nome, né? Então agora vai ser legal, porque a gente começa a abrir mais as informações, né? Até hoje, e ainda está um pouco, é muito centralizado na gente, e a gente atua com consultoria para os arquitetos e designers, né? E o nosso sonho sempre foi poder abrir essas informações. E tem bastante coisa, né, lá na Materioteca, né? Então, polímero, cerâmico, cimentício, todos os metais, vegetais, né? Fibra, semente, bambu, madeira, muita coisa, têxtil, borracha, né? É muita coisa assim de para todos os segmentos, na verdade, lá, né? Quando eu falo arquitetura e design, a parte do design ela é bem ampla. E eu gosto muito de falar sobre isso aqui, que é a origem da matéria-prima. A gente aborda muito pensando na origem do material, porque quando a gente olha a origem do material, a gente entende o comportamento desse material. A gente entende o metabolismo do material. E quando acontece isso, a gente sabe aplicar ele melhor, né? Então, um exemplo bem besta, que é fácil só para começar. Se a gente soubesse, né, como design, na verdade todos nós somos designers, né, gente? Designer vem de desígnio, né? Desígnio é intenção, é planejamento. Então, até um empreendedor, né, um empresário pode planejar, né? Também tem esse desígnio, né, de pensar direito, né? De pensar no ciclo das coisas e tal.
Então, a gente pode abrir um pouco a cabeça, não só no nosso nicho criativo aqui, né? E eu me perdi por que eu falei do design, mas vamos que vamos. Isso aqui é só para vocês conhecerem a gente um pouquinho mais. Não vou ficar falando sobre isso, porque não é complicado, mas é muita coisa para falar. Mas isso aqui é a minha ferramenta. Eu uso isso aqui, eu tenho uma colinha bem extensa lá no escritório, que é uma metodologia que a gente criou de análise mesmo. Então, tem as 4 dimensões que eu falo, que é a ambiental, a social e a econômica, junto com a saúde, que abarca, né, esse sistema de análise que a gente chama de equalizador. A gente se espelhou no equalizador de música, porque é uma harmonia quando a gente analisa a sustentabilidade, nunca está lá, nem está aqui, né? Não é nada perfeito, nada muito ruim, e vai muito de acordo com o projeto. Às vezes uma coisa, literalmente, né? Uma coisa ela gasta muita água, mas não gasta muita energia. Às vezes uma coisa é feita de resíduos, a outra não é feita de nada cíclico, né? Não é reciclada, mas é durável. Então, assim, tem as variáveis, né? São muitas para a gente falar sobre sustentabilidade de alguma coisa, né? Então, eu uso essa ferramenta para entregar um infográfico para um arquiteto poder contar sobre o projeto que ele acabou de fazer com aqueles materiais, com aquelas tecnologias, para entregar para uma empresa entender aonde ela está, né, na maturidade da sustentabilidade, ou para entregar uma análise de um material mesmo, né? Às vezes essa parte aqui de localização, ele está ótimo porque a fábrica é perto, não tem muito transporte, e por aí vai, a origem está do lado da fábrica, tará. Então tem um aspecto positivo na localização, né? Às vezes o impacto econômico é muito alto ou muito baixo, né? Pode ajudar uma comunidade a ascender, né? De renda, né? E, enfim, é muita coisa para pensar e a gente falar com uma coisa sustentável. Então, eu brinco para cliente, para aluno, né? Eu dou aula em alguns lugares e eu gosto da gente brincar de tentar não falar a palavra sustentabilidade, né? Será que a gente consegue, né, conversar sem falar que aquilo é sustentável e a gente explicar? Porque se a gente começa a tentar explicar, pode até ser que um dia ou outro a gente se pegue meio precisando de repertório, vocabulário, né? Eu falo que é igual quando eu fui experimentar vinho uma vez com uma amiga minha, que a mãe é dona de uma loja distribuidora de vinho, e às vezes eles chamaram para fazer um jantar e degustar. Eu não tinha palavras para explicar o vinho. E eu lembro disso, falo, nossa, é verdade, é bom a gente ter uns repertórios, né, para poder explicar para as pessoas o que é sustentável. Porque aí você vai fazer um projeto, você vai escrever sobre ele tão bem, né? Você vai na reunião falar tão bem, você vai vender o projeto bem, né? Vai apresentar para o seu cliente as suas ideias muito bem. Aí pode ser que o preço começa a ficar pau a pau com o valor, né? Na hora de escolher. Porque tem muito disso, né? Do orçamento do projeto, né? A madeira, que madeira eu vou usar, que piso, né? Ou vamos para porcelanato que é mais barato. É legal começar a tornar as coisas mais valorosas, né? E a gente consegue dar valor quando a gente explica, né? Então, essas variáveis todas aqui nos ajudam também a chegar lá numa historinha interessante do porquê que a gente está escolhendo as coisas que a gente está escolhendo, né? E aí, para finalizar, assim, o entendimento de como é a Matéria Lab, depois que a gente faz uma análise, né, a gente tem uma fichinha, né, um pouco mais extensa do que essa ilustração aqui, mas a gente tem uma fichinha com algumas imagens, uma descrição geral, um cabeçalho, esses indicadores, e aí umas folhinhas ali explicando as propriedades do material, quais são as características, como que aplica, quantas cores, espessura, tamanho, se precisa de cola, não precisa, se enverga, se não enverga, né? Tudo que precisa saber, assim, a gente tem uma fichinha, assim, que é o que a gente entrega, né? Daí, depois que faz uma consultoria, assim, faz umas escolhas, né? Faz uma curadoria, a gente entrega essas fichas. Carol? Oi, E é Carol, isso, assim, a gente começa, né? Qual que é o mood do projeto?
Não sei se vocês estão me ouvindo, porque aqui apareceu que a minha internet está instável. Isso, Tá tudo eu bem queria aí? eu queria te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Carol? Não, que ninguém me respondeu. Acho que A ela minha não tá internet ouvindo, está né? instável, apareceu aqui. Eu tô te ouvindo. Eu te ouço. Ela não tá ouvindo, né, Sandra? Eu tô falando, ela não tá ouvindo, né? Escrever no chat aqui, vamos ver. Tô, diga lá. Tá ouvindo? Vamos ver. Deixa eu cantar aqui o chat. Tá me ouvindo, Sandra? Eu sim, te ouço sim. Ah, tá. Tá, então é ela que não tá ouvindo, né? Que eu queria fazer uma pergunta antes dela seguir. Não sei se a gente faz agora ou depois, né? Só ela não Acho- está te ouvindo, Ju. Nós eu acho, estamos te né? ouvindo. Travou. Ah, agora ela caiu. Ó. Ah, não, tá aí. Ah, Carol, tá no mudo, tá no mudo. Agora voltou, eu acho. Acho que a internet deu uma... Apareceu que estava instável aqui. Ah, Alguém ia me fazer uma pergunta, não vi Eu. quem era. a Ju. Fale. Eu, Carol. Não sei se a gente pode perguntar agora, assim, ou... Lógico. Tá. Quando tu comentasse ali sobre a metodologia, né? Essa metodologia foi criada por vocês ou ela é regida por alguma, assim, tem uma instituição que diz, olha, para um material ser sustentável, ele tem que seguir essa metodologia? A gente que inventou a metodologia, baseada em muitas fontes, né? Principalmente em análise de ciclo de vida. Naquela época que eu comentei que a gente estava fazendo esse projeto do CAD, né, da mostra, a gente se deparou com o LCA, né, que é o Life Cycle Analysis, que lá fora era LCA, aqui não tinha ainda análise de ciclo de vida no Brasil, pouquíssimas pessoas estudavam isso, a gente começou a estudar, e aí eu comecei a criar essa própria ferramenta, baseada em várias fontes, na verdade. E interessante você fazer essa pergunta, assim, poucas pessoas perguntam isso. E hoje em dia, a gente está conversando com a Falcão Bauer, é um spoiler isso, super spoiler. A gente está conversando com a Falcão Bauer, que é não sei se vocês conhecem, é um instituto, não, um laboratório. É um laboratório que analisa... mil coisas, é um super laboratório, eles fazem testes de tudo quanto é coisa, de resistência, de mecânica, de Vox, né, de emissão, e a gente está trocando uma ideia com eles para ver se eles não querem ser um organismo de terceira parte que vai começar a usar a nossa ferramenta por nós. A gente está querendo terceirizar a nossa própria ferramenta e torná-la mais forte, talvez. Né? Sair um pouco da matéria lábia, as mãos, assim, da operação da ferramenta e colocar na mão de uma terceira parte, assim. Uhum. E tem certificação, o material todo dessa curadoria? Não por nós. Não por nós. Que existe algum órgão que faz? Uhum. Não, tem o Cradle to Cradle, que é um instituto de fora do Brasil, que é um dos únicos que certifica produto no mundo até, e que, aliás, eu recomendo muito, se vocês nunca ouviram falar, eles são super conhecidos nessa área. Cradle to Cradle é berço ao berço, né? Que é falar do berço ao berço. Eu vou explicar mais, se vocês não estão acostumados com essa terminologia de economia circular, né? Eu vou explicar mais daqui a pouco, assim, mas tipo, berço é a origem, né? É o nascimento. Então, do berço ao berço significa que aquela coisa está circulando, ela vai voltar, ou vai voltar para a terra, ou vai circular numa reciclagem, né? Que é aquilo que faz ter um fluxo contínuo, que é aquilo que não vai ser descartado, que é aquilo que tem mais valor, portanto, está por mais tempo no mundo, então a gente está dando mais valor àquilo, né? Não descarta. Essa é a premissa, na verdade, né? Da circularidade. É não descartar, é não desperdiçar, né? Literalmente. E o Cradle to Cradle é um instituto que pensa nisso, nesse fluxo, e eles selam produto. Só que aqui no Brasil deve ter 2 produtos certificados só pelo Cradle to Cradle, e a Falcon Bauer, que é esse instituto, tem um selo também, que não é muito conhecido, que chama, acho que rótulo ecológico, uma coisa assim,
E eles começaram a tentar selar produtos da construção civil, mas não está forte. E é por isso que a gente está tentando se juntar, porque a Matéria Lab ela tem uma certa força, né? Só que eu não acredito numa empresa privada que tem um selo. Nunca acreditei nisso. Eu acho isso estranho, né? Eu selar os meus próprios clientes, fica esquisito, não parece idôneo, né? Então, até então, a gente simplesmente cataloga, faz a nossa análise, devolve para o fornecedor, entrega para os nossos clientes, comunica legal, e é isso, né? Agora, com a comunidade Material Revolution, que a gente vai começar a botar mais essas informações para a sociedade, de uma forma um pouco mais aberta, né? Imagino que vai ter mais participação das pessoas e tal. Acho que a gente pode dar esse passo. Aí foi aí que a gente começou a conversar com a Falcon Bauer, para ver se a gente une o útil ao agradável. Eles são muito fortes no mercado, dessa parte de análise, eles também fazem auditoria e por aí vai. Então, é muito possível que, não sei o que vai acontecer, mas a gente está estudando a possibilidade deles fazerem isso, e não a Matéria Lab, porque eu acho que é muito mais idôneo, assim, né? Uma terceira parte, selar e chancelar. A gente tem a chancela, perfeito. claro, como consultor, né? Aí eu vou chancelar para você, se eu for te fazer uma curadoria de um projeto para você, para uma marca, né? Aí eu chancelo, mas nunca acreditei na gente selando. E olha que desde o comecinho da empresa as pessoas falavam, vocês têm que ter um selo, vocês têm que ter um selo, e eu nunca achei que isso deveria ser nosso, sabe? Mas legal você perguntar isso. Estamos bem nesse momento. E é bem isso, assim, por exemplo, isso aqui é um ambiente, né? É uma residência, no caso. Mas esse jeito de pensar poderia ter uma mochila aí, poderia ter um tênis aí. A diferença é que as flechinhas estariam na sola, no cadarço, no tecido, no ilhós, no zíper, entendeu? Porque é assim que a gente trabalha, né? A gente vai dissecar um produto, um projeto, junto com aquele criativo, né, que está idealizando aquele projeto, aquele produto, e a gente vai ajudar vocês, né, a identificar qual seria o melhor piso, tinta, bancada, forro, estrutura, fachada, sabe? Calçada, móvel, enfim, né, às vezes um objeto de decoração, cortina. Se fosse uma mochila aí, seria isso, né? O zíper, o forro, o tecido, o ilhós, tarará, se fosse um sapato, o cadarço. Então, é por aí, assim, para mim, dá na mesma, assim, qual é o objeto em questão, o produto em questão. O que importa é a gente auxiliar o criativo em quais seriam os melhores, né, materiais, tecnologia, parceiros para aquele produto, para aquele projeto. É assim que a gente começa, né? Vendo as necessidades. A nossa pesquisa. Aí a gente começa a funilar pelo gosto, né? Gosto ou não gosto, aí vocês criativos vão mostrando se está indo de acordo, né? Começa a mostrar, literalmente, né? Os tipos de materiais que são possíveis para cada item, né, daquele projeto. Aí a gente faz listinha, né? Aí, quando começa a escolher, né? A gente começa a fazer listinha, literalmente. Então, olha, esse aqui é o material, esse aqui é o nome do fornecedor, essa aqui é a descrição, esse aqui é o preço, esse aqui são os diferenciais, né? A gente começa a fazer como se fosse um memorial descritivo, né, para vocês. Aí, a hora que fecha, né, que termina, que escolheu, e a gente manda aquelas fichas todas, né, que eu mostrei logo no começo, a gente ajuda a fazer uma comunicação disso, né? Então, muitas vezes a gente auxilia assim, né? Para que você quer, né? Você quer para mostrar para o seu cliente, quer mostrar para um jornalista, você quer ter para o seu Instagram, você quer ter para o seu site, quer ter um infográfico, vai participar de algum prêmio, vai entrar em algum edital. Então, dependendo do foco daquele produto, daquele projeto, ou um produto que vai vender, né? Precisa ter uma etiqueta, precisa ter um tag, né? Precisa ter um jeito de clicar na internet e explicar aquilo, né? Então, a gente, dependendo do que for, a gente auxilia na comunicação. Então, aqui é um exemplo, assim, não vou ler, mas
esses bullets aqui do lado esquerdo são indicadores que a gente criou para esse projeto, que era importante para o Ateliê O'Reilly, que é um escritório de arquitetura que nos contratou. E aqui a gente fez um desenho meio mais focado na estrutura do que para interiores, porque para eles o importante era entrar num edital e mostrar o conforto térmico acústico, o desempenho daquele projeto. Então, a gente mostrou os materiais que iam ajudar a explicar o valor agregado para o desempenho, para a termoacústica daquele projeto. Então, a gente não ficou muito em tinta, em coisas assim, a gente ficou mais na carcaça, né? Então, a gente ajudou eles a fazer uma comunicação desse tipo. Aqui já é um outro tipo de comunicação, né? Também com indicadores, também com legenda, e aqui era para o estúdio Arthur Casas. Eles queriam vender para a Enel, acho que chama, a Eletropaulo lá do Rio de Janeiro. Esqueci se é a Anel, mas enfim, e eles queriam vender esse projeto lá para a Enel e a Enel. E aí a gente ajudou assim a fazer uma explicação mais gráfica, vamos dizer assim, né? Só por curiosidade, na verdade, né? Faz legenda, a gente fez uns moodboards e por aí vai. Então, só para vocês entenderem como que a gente trabalha. Agora eu vou contar como que eu penso. Eu chamo de design regenerativo, na verdade, assim, porque a gente está numa fase de arrumar a bagunça, né? A sustentabilidade ela veio com uma linguagem da economia, né? Sustentabilidade não vem da parte ambiental e tal, ela vem lá atrás do setor econômico, né? Porque sustentável o que é? É uma coisa que você vai se manter vivo ao longo do tempo, isso é sustentável, né? Você não vai quebrar, né? Então você tem que ter uma sabedoria para viver ao longo do tempo sem quebrar. Essa é a sustentabilidade, né? Ou seja, todos nós queremos sustentabilidade, porque a gente quer água limpa, a gente quer ar limpo, a gente quer solo limpo, solo fértil, né? A gente quer vida, né? A gente não quer sobrevida, né? Então a gente quer saúde, e que tem tudo a ver com o que vocês estudam, né? E, né? Porque um ambiente saudável, ele mexe nos nossos neurônios, mexe nos nossos órgãos, que mexe no nosso sorriso, que mexe na nossa gentileza e que mexe, né? Enfim, e que gera tudo que não é doença, né? Enfim, efeito então cadeia, né? É um efeito cadeia. Então, é até legal estar nesse grupo, porque aí também não precisa ficar explicando tanto, né? Porque tem lugares que a gente tem que, de fato, ligar o Lé com o Cré com tudo isso. Então, a sustentabilidade é isso, é tipo o que a gente quer, né? Na verdade. E o design regenerativo, na verdade, eu chamo assim hoje, porque regeneração, né, que vem da biologia, vem da história das células que são por potência, por natureza, regenerativas, né? Então, as nossas células, né, tecidos, células, nosso corpo, quando eles estão malzinhos, a gente tem condição, né, de regenerar aquele tecido, aquela pele, aquele órgão. E as células saudáveis, elas têm condição de regenerar as células do entorno, né? É muito interessante isso. Então, eu falo sobre regeneração porque a gente está na fase de ajudar o planeta Terra a voltar até aquela saúde que a gente quer, né? A gente está precisando disso agora, e a gente também, como pensadores, né? Como planejadores, porque a gente também está precisando mudar o nosso jeitinho de pensar. Né? Por exemplo, um jeito cíclico, por exemplo, um jeito de mais valor e menos preço. Né? A gente também está precisando voltar a pensar. Então, está todo mundo precisando curar, né? Que é o cerne, né? da palavra regeneração. Esse cara aqui, chama Daniel Wall, que escreveu esse livro e vários outros, se vocês não conhecem, depois dá um Google nele, que é bem legal, o Wall é com W, e muitos vídeos, muita coisa dele, muito gostoso ouvir, ler sobre ele, e ele fala isso, né, que o design regenerativo ele surge a partir do planejamento sistêmico, né, que investiga esse reequilíbrio entre o planeta e nós, né, entre nós e o planeta. E o legal é que a gente, que aí vem como que eu atuo, né, porque a gente está acostumado a ver a marca pelo produto, né, e tem muita coisa em volta desse produto para a gente olhar também.
né? E é daí que vem o que eu chamo de rastreio, né? Que é o que a gente faz para analisar, para responder àquela ferramenta que eu mostrei para vocês, não deixa de ter um rastreio, né? Porque o que a gente faz? Aquela colinha que eu falei que eu tenho, né? Quando eu vou falar com o fornecedor, né? Eu quero saber de onde veio, né? Tipo, literalmente, de onde veio, né? Se é renovável, se não é renovável, se é uma restauração de alguma coisa, se é uma recuperação, se é uma mineração, se tem conteúdo reciclado, eu quero saber isso. Eu quero saber como que opera isso daí, né? Como que processa, se é artesania, se não é, eu quero saber, né? Com relação à água, energia, resíduo, embalagem, né? Eu quero saber um pouco disso daí. Quero saber também sobre transporte para lá e para cá, né? Porque também tem a ver com emissões de gases e também embalagem, tarará. Quero saber sobre como que aquela marca tem de responsabilidade para chegar na gente como consumidor, como que ela fala comigo, que tipo de informação ela está me dando, né? No caso para vocês ou para mim, né? Porque pode ser direto para vocês, e para mim é super importante porque às vezes eu sou um veículo, né? Entre a marca e vocês, né? Porque eu também faço a ficha, né? Eu indico, eu faço curadoria. Então, para mim é muito importante essa transparência, assim, né? O que eles estão falando? Porque se a marca tem responsabilidade, ela vai me contar um monte de coisa, vai me ajudar a vender, né? A falar aquilo corretamente, e vai me ajudar também a saber como aplicar, o que fazer com aquilo, se eu quiser, né, fazer uma reforma aqui que eu vou fazer, qual é o potencial de reuso daquilo, se essa marca recebe de volta ou não, sabe? Acho que isso é muito, muito importante, essa transparência, para ter também o engajamento de nós consumidores, né? Porque senão... Parece assim, desculpa te interromper novamente, Carol, mas me veio muito assim, me ocorreu muito essa questão da moda, né? A moda, eu acho que veio muito antes da construção civil, essa preocupação, assim, de onde vem, quem são as pessoas que fabricam, né? Como é o trabalho, se é o trabalho escravo ou não, que se fala, né? Sim, e o tem muito índice de isso, transparência, né? Eles têm um negócio chamado índice de transparência, que é muito parecido com o que a gente faz, porque, gente, né? Exatamente. E eu acho que a moda veio antes, né? Porque a gente comenta assim que tá sempre em evidência. A moda é o que brilha os olhos, né, das pessoas. E a construção civil parece que ela cria muito mais resíduos, ela tem muito mais descarte e não existe tanta preocupação em reuso, não existe tanta preocupação em consumir esses produtos sustentáveis, assim, né? Eu fico sempre questionando isso, né? O porquê que não se valoriza isso, e eu acho que tem que ter um crescimento maior, né, nessa área aí. Tá tendo, né, gente? Assim, eu estou impressionada quanto está tendo, por exemplo. Evoluiu mais, está evoluindo mais, eu acho. Neuroarquitetura é uma coisa que eu não escutava quase nunca, agora eu estou escutando. Nunca. Tudo bem que ainda está um pouco vago algumas pessoas falando, mas está vindo. Biofilia, né? Está vindo com tudo, né? E as certificações estão ajudando também, né? Então, por exemplo, LEED, Aqua, Brian, que, enfim, querendo ou não, o pessoal está querendo certificar edificações e tudo, né? Marcas querendo certificar a loja que vai abrir. Então, está ajudando isso, né? Porque daí as certificações também estão exigindo uma rastreabilidade para comprovação de... Até se... Antigamente, o que se via era só se a madeira tem FSC, né? Agora já se vê mais coisas. Depois foi para o lado da toxicidade, né? De liberação de VOX, né? De VOX não, de COV, né? De compostos orgânicos voláteis. E agora eu acho que está vindo uma questão de composição de reciclagem, né? De material reciclado. A Casa Cor fez uma coisa que eu acho que foi muito importante em meados de 2000 e, sei lá, uns 5 anos atrás. Eles começaram com essa exigência de o arquiteto não pode mais entrar na Casa Cor sem dizer o que ele vai fazer com as coisas dali, que não pode mais ficar gerando resíduo, tem que ser uma obrigação do arquiteto, né? Então, assim, como eu estou na área, né, eu estou vendo muita coisa interessantíssima, eu estou em volta de coisa interessantíssima. Agora, quando a gente ainda vê os dados, dá um pouco de tipo, putz, quando que vai crescer essa porcentagem? Né? As porcentagens não crescem. Então, dá um pouquinho de aflição. Mas tem muita coisa muito legal por aí. Muita coisa legal.
E vocês são muito importantes também, né? Nós todos, nós somos as células que eu estava dizendo, né? Nós todos somos essas células boas que vão regenerar as células que estão precisando de cura, estão precisando de informação, né? E eu falo muito assim, com aluno, cliente, né? Porque, enfim, todo mundo é cliente de alguém, né? E todo mundo passa pela dificuldade de vender, né? De vender aquela madeira que tem FSC, né? Que está ali competindo com o preço da que não tem, né? Vender a tinta de terra, que está competindo com o preço da tinta mais convencional, né? Vender aquela bancada de quartzo reciclado, que está competindo com a bancada de granito normal. Então, assim, é uma questão da gente começar a se munir mesmo de repertórios e ver muitos exemplos de projetos bacanas que estão tendo mídia espontânea, né? Dependendo do cliente, pode ser legal falar por aí, dependendo do cliente, usar muito a questão da saúde, né? De explicar por A mais B o quanto aquele ambiente é mais saudável do que o outro, e por aí vai. A gente tem que se ajudar muito com esse repertório de argumentação, né? Para a gente conseguir começar a colocar as coisas. Isso aqui foi a gente rastreando, isso aqui é só um exemplo, eu não vou ficar muito nele, mas a gente rastreou essa madeira para a Natura, para eles poderem fazer esse brinde aqui de madeira, porque acho que em 98 eles tiveram um bafo aí de usar madeira em extinção, e foi super bafo, abafaram o caso, e aí foi super legal a gente poder rastrear, né, madeira para eles poderem tirar essa nhaca, né, e isso aqui foi a gente rastreando seda. Não sei se vocês conhecem essa empresa, chama Casulo Feliz, é bem conhecida até, é lá de Maringá, do Vale da Seda. Então, a gente também rastreou, né? Então, a gente foi lá, viu onde que está plantada a folha de amoreira, que é a folha que o bicho da seda come para crescer, engordar e virar encasular, para fazer o fio, e a Casulo Feliz, ela pega o casulo que é rejeitado pela indústria, que é aquele casulo que já foi furado ou que está sujo. Então, a gente acompanhou esse ciclo para contar essa história. E aí, no caso, para clientes que quiseram contar. Então, por exemplo, essa moça aqui, a Vanessa Montoura, ela faz crochê de seda com essa seda, e ela queria ajuda para como contar essa história, né? Como que eu falo para o pessoal lá de fora, de Nova York, da Califórnia, que está querendo ver isso, que já gosta disso, como que eu conto essa história para eles para mostrar que a minha seda vem de uma cadeia bacana, idônea, né? Então, a gente ajuda. Você vê, eu posso ajudar uma marca de roupa como eu posso ajudar um projeto de arquitetura, né? Depende muito de como que fala, né? Muda meio que o grafismo só, né? Porque as variáveis são as mesmas, entende? Por isso que eu comecei mostrando a ferramenta, porque sempre você vai falar alguma coisa relacionada à origem, ao resíduo, ao processo, a quantidade de água gastada, energia gastada, ou pessoas, né? Nesse caso aqui tem um lado de crocheteiras, né? De mulheres, né? De renda. Aí a gente fez até o fator tempo como indicador, porque aí tem a história do bicho da seda, que leva tantos dias, o vestido que demora tantos dias, até por coincidência é parecido os dias, são 20 e poucos, de fazer o vestido do bicho, enfim, daí também a gente fez um storytelling disso daí, que também tem a ver com a precificação, né? Que, isso é caro, não é? Não, peraí, vamos contar essa história para mostrar que não é. Então, você vai vendo que tudo tem uma amarração, né? A precificação, né? A parte de valoração tem muito a ver com a nossa noção da real, de um processo, né? De um produto, de um projeto, né? E aí, cada um com o seu jeito de comunicar, né? Então, aqui, uma etiqueta de roupa, com uma sacola, né? Aí, Instagram, né? Enfim. E aí, é muito interessante, porque aí marcas como, sei lá, Osklen, né? Vê o valor agregado dessa seda e coloca no produto. Então, começa também aquela história de... É igual vocês, arquitetos, começam a entender e ter conhecimento do valor agregado de produtos, vocês vão especificar para algum projeto, né? E por aí vai. Então, isso aqui é a seda numa exposição, isso aqui é a seda na roupa de uma marca bacana, isso aqui é a seda na casa cor por um arquiteto interessante, né?
No caso aqui foi o Guto Requena fazendo um ambiente lá na Casa Cor com aquela seda, contou essa história, né? Então você vê o quanto reverbera, né? Tem alguns slides aqui que eles estão fora, tá? De padrão. Mas isso aqui é mais para a gente lembrar que, na verdade, vem tudo daqui, né? Que às vezes a gente esquece que vem tudo daqui. E é verdade, a gente esquece mesmo, num lapso, assim, da onde vêm as coisas, é tudo daqui. E o legal é que, assim, a parte de fora, que é a parte que a gente vê, são o quê? Os vegetais e os animais. É muito interessante, que é aquilo que a gente consegue manipular, é aquilo que a gente sabe como cortar, como manejar, como cuidar. E super interessante também, que são os renováveis. São aqueles que a gente chama de renováveis porque são mais rápidos. O metabolismo do que está para cima, do que a gente vê, é super rápido. Então, os vegetais, os animais, eles são bons também na decomposição, porque a decomposição também é rápida. Você vê como é interessante você saber da extração? Porque quando você se liga e fala assim, peraí, eu vou fazer uma coisa descartável. Eu vou fazer essa coisa descartável de quê? Eu vou fazer com aquilo que está lá embaixo da terra, que são os minerais ou os fósseis, que a extração é super dura e que a decomposição também, o metabolismo é muito duro. Para quê que eu vou fazer isso? Né? Então, vamos honrar aquilo que está lá embaixo da terra, que é difícil de extrair, que a terra vai demorar para recompor, por isso que a gente não chama de renovável, porque a terra renova, a terra só vai demorar um pouquinho para colocar ali uns grãozinhos de areia para nos dar a sílica, para nos dar o vidro, né? A terra vai demorar um pouquinho para fazer ali o nosso granitão, o nosso mármore. Então, vamos honrar tudo isso, né? A terra vai demorar um pouquinho para trazer aquele líquido petróleo que a gente vai fazer nossas borrachas, nossos plásticos. Então, vamos honrar isso daí. Por isso que o que está lá embaixo, geralmente a gente faz o quê? A gente põe na reciclagem, a gente não põe na terra de volta, a gente não vai compostar aquilo que é difícil de decompor. A gente vai compostar o quê? O que é vegetal e o que é animal. Não sei se faz sentido para vocês quando a gente fala dessa forma, né? Aí você começa a entender isso aqui, ó, quer ver? Que aí a gente fala uma linguagem que é mais fácil de entender, que é a economia linear e a economia circular, que todo mundo fica falando tanto. Significa isso, porque assim, isso aqui, ó, que é o que a gente tira, sei lá, está simbolizando os minerais e os fósseis, vai, que a gente cavoca para pegar, que é uma dureza, né? Isso aqui a gente põe no ciclo técnico para reciclagem. A ideia é isso voltar a ser um produto de novo, voltar a ser um vidro de novo, um alumínio de novo, um metal de novo, um plástico de novo, agregar no cimento de novo, colocar na cerâmica no forno de novo, virar produtos por longa vida, né? Ciclo de vida útil, ciclo de vida longo, né? Esses daqui, cadê aquele slide? Que a gente corta, né? Ou a gente mata pele, osso e tudo, né? Os animais e os vegetais. O ideal seria a gente colocar onde? Na terra, né? Porque para que eu vou colocar numa reciclagem uma coisa que pode ir para a terra gerar adubo e gerar um material de novo, né? Então, é essa inteligência de como a gente vai começar agora a aplicar os nossos materiais para a gente proporcionar que eles vão para um ciclo de novo. Então, eu vou colocar cola na madeira, né? Eu vou usar cola, ou eu vou usar encaixe, ou eu vou usar pregos, que eu vou conseguir desmembrar, pensando na desmontagem. Essa simplicidade do que eu falei é uma inteligência, né? Como que eu começo a criar coisas desmontáveis? Como que eu começo a colocar coisas, ou vou colocar uma cola, então eu vou escolher um PU vegetal, que existe. Existe um monte de resina, de mamona, de linhaça, disso, daquilo, que a gente pode começar a substituir ao PU para colar piso, para colar móvel e por aí vai. Que é uma maneira da gente não sujar o material, entende? De a gente conseguir desmembrar ele no futuro. É aí que eu falo que todos nós somos designers, porque é a gente planejando
aquilo que a gente vai desenhar, aquilo que a gente vai mandar alguém fazer, tarará, alguma hora não fica tão complicado, mas a gente pensa nessas variáveis todas, pensando no futuro, né? Porque aí, da mesma forma que, sei lá, a Tetra Pak coloca uma longa vida na nossa mão, tudo bem, para resolver um problema que a gente criou, a gente quis armazenar, porque a gente quis morar maior, porque a gente quis morar longe e a gente quis começar a armazenar. Então, os caras inventaram longa vida para a gente, né? E aí vem um mico na nossa mão. E aí está na nossa mão, passou a bola, veio para mim. O que eu faço com aquilo? Aí vem a responsabilidade da marca de me ajudar a fazer alguma coisa. Aí vamos supor que a gente não está falando de uma marca exatamente, a gente está falando de um arquiteto, de um designer que mandou desenhar, especificou coisas, botou na mão de um marceneiro, de um serralheiro, de sei lá quem, um mestre de obra e entregou aquele produto. É a mesma coisa do mico da Tetra Pak. Ou você está entregando um mico, ou você está entregando uma coisa legal na mão de alguém, entende? Claro que estou exagerando no exemplo, mas é muito parecido. Ou seja, nossa responsa, né? Acho que é isso que eu quis dizer, na verdade, né? Isso eu já falei, né? Tipo, né? Da onde vem o mármore, né? Da onde vem o carvão, a árvore, o petróleo, ou mesmo o algodão e a fécula de mandioca, né? Também tem que se preocupar, né? Com essas coisas. Carol, tu acha assim, talvez a gente pode dizer que a gente cria um certo hábito, né? É questão de hábito, talvez, pensar dessa forma, né? Porque é tão mais prático e tão mais fácil a gente seguir o fluxo, né? O que está sendo usado, o que estão consumindo, né? Mas se a gente começar a pensar, dá mais trabalho, obviamente, né? Mas, por outro lado, tu começa a criar um hábito, é igual um hábito alimentar, né? Quando tu começa a consumir produtos orgânicos, a pensar no que tu come, do que tu se alimenta, né? Então, eu vejo a parte de projetar e de pensar nessa área, nessa parte mais sustentável, talvez com um hábito. Daí tu começa, o teu cérebro sempre vai criar uma solução. Eu acho que no início pode ser difícil, né? Porque quando tu fala assim, não vamos usar prego, por exemplo, vamos tentar encontrar cola para... Daí a gente parece que é muito, né, difícil, mas como tu diz, eu acho que a gente vai criando esse hábito e vai achando fácil depois, talvez seja isso. Super, quer ver? Vou aproveitar que já está chegando nos finais e lembrei de umas coisas aqui, ó, por exemplo. Isso aqui, ó. Cadê? Acho que é bem isso, parece que tu está falando de uma forma que isso tudo fica uma leveza, uma coisa que para a gente era pesado, sustentabilidade era uma coisa que pensava, não tem que ser. Que peso. A gente tem que respirar fundo. E eu acho que o que vocês falaram agora tem tudo a ver, porque é assim, desde o hábito de ter calma com os nossos parceiros e fornecedores, né? Então, eu estava tentando achar uma coisa aqui, o que era mesmo? Ah, isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um piso que a gente criou para esse apartamento, né? Aí o estúdio, a gente até postou recente sobre esse projeto. O estúdio lá, Messi Pena, que é o estúdio de arquitetura, sentou lá com o casal para falar sobre o tempo, porque o casal queria granilite, mas o projeto é sustentável. Então, o que a gente faz? A gente falou, bom, vamos atrás de resíduo para colocar na massa de cimento. Só que daí a gente precisava conversar com o mestre de obra, a aplicação seria diferente, paginação seria diferente, a gente ia dar uma testada também, um monte de coisa. Eu levei até na Concrestil lá com o Guilherme, que é o dono da Concrestil, que é uma empresa que faz piso cimentício, para fazer uma análise no laboratório dele, ver se ele topava me ajudar. Aí eu vi que tinha uma homogeneidade de 50 e tantos % de vidro, de caco de vidro de resíduo para dar certo nessa história, não sei o que, não. Tudo isso é a gente conversando com o cliente, a gente falando com o mestre de obra, falando com não sei quem. Paciência, sim, Master Plus, né? Aí, esse projeto, por exemplo, eu lembro que foi super legal. A gente escolheu um monte de coisa bacana, a gente escolheu uma bancada de quartzo reciclado, escolhemos a tinta de terra, escolhemos a madeira que não era de FSC, e a gente foi até o lugar para garantir a nota fiscal igual o DOF, para não precisar pagar mais caro, porque o FSC é mais caro, né? Porque é auditado, né? Para ter o selo FSC, por isso que é mais caro. Então, foi super difícil até.
Aí chega lá no acompanhamento de obra, a gente tinha especificado um tijolo que era de menor impacto por conta do forno, que, né, não ia para forno, secava sozinho. Tinha umas coisas que a gente tinha especificado, tipo impermeabilizante, a gente foi para um Viapol, para uma coisa assim. Só que tem umas coisas que quem compra não são vocês vão comprar as coisas mais legais. Quem compra o grossão é o mestre de obra, o engenheiro. Se a gente não conversa com eles não vão comprar o que a gente especificou, eles vão comprar o que eles estão acostumados. E a gente chegou lá na obra e estava lá um tijolo nada a ver. E a gente falou, nossa, gente, a gente aqui falando da sustentabilidade do projeto, essas coisas que estão lá dentro que ninguém vai ver, talvez não esteja tudo perfeito como a gente especificou. Olha que louco, e ninguém viu, ninguém sabe que selante estava ali exatamente, entendeu? Aí você fala, o buraco é mais embaixo, ou seja, você vê a nossa responsabilidade da gente trocar uma ideia com quem trabalha com a gente, porque é pelos poros essa história de mudança de hábito. Isso também é mudança de hábito, é a gente se preparar e ter uma paciência, né? Mas eu gostei muito do que você falou sobre mudança de hábito, porque é como fazer esporte, tipo, é igual. Né? Tipo, é um dia, outro dia, aí um dia você fala, não vou acordar hoje. Aí porque não acordou, no outro dia não acordou também, entendeu? E aí dá uma atrapalhada, aí volta. É hábito. Falou tudo, é hábito. E é muito legal, porque daí quando você começa, é igual o esporte, né? Aí começa e tá arrasando, emagreceu, sei lá, tá mais feliz. Aí, né? Aí não para. E nesse caso a gente também não para, porque daí você descobre que você coloca um resíduo dentro de um piso. Quando vê, a gente faz um monte de coisa com resíduo dentro de cimento, cerâmica. Isso aqui é um piso que a gente inventou para Filtros Europa, que é aquela marca de filtro de água, que tem loja própria, né? Eles constroem loja. E isso, o que tem dentro aqui do filtro deles é quartzo, dolomita e carvão. Pedra, né? Aí a gente colocou, mandamos para laboratório e colocamos no piso, e agora tem o piso Europa, ou seja, o resíduo do cliente reverteu, ciclo fechado, e está agora indo para a economia circular pura, né? E está indo para as lojas próprias, né? Aí não precisa ir longe, por exemplo, o Rosenbaum também está fazendo isso. Né? Ele também identificou lá com o Rodrigo Ambrosio, lá em Alagoas, que tem um molusco, que agora eu esqueci o nome do molusco, né? Tipo um caramujo, que é aquele calcário daquela casca, é super bom para triturar, inclusive é um resíduo problemático lá em Alagoas. E aí eles fizeram a mesma coisa. Eles também pensaram igual, eles também moíram, trituraram e colocaram numa massa de cimento, entende? Esse cara aqui é um cara de Ribeirão Preto, esqueci o nome dele, é um designer que eu conheci outro dia. Ele já fez um estudo de isopor, que ele estava trabalhando com isopor, que era um pepino de resíduos ali onde ele estava, e ele começou a coletar isopor, moer isopor e colocou na massa de cimento e começou a fazer moldes de coisas, né, de objetos, com isopor ali dentro, então ficou um cimento aerado, super leve. E isso qualquer um pode fazer. Ele começou a fazer molde de cimento com isopor agregado. E olha quanta coisa, né? A gente pode fazer com resíduo. Aí, the sky's the limit, né? Enfim, isso aqui é uma placa cimentícia com madeira de resíduo. Isso aqui é quartzo reciclado com resíduo de vidro e quartzo. Isso aqui é espuma acústica de PET reciclado, que dá até para colocar dentro de jaqueta. Isso aqui não tem aqui no Brasil ainda, precisa montar uma fábrica para isso e não achei ainda. Mas isso é feito daquele material ou de Tetra Pak, ou de tubo de pasta de dente, sabe? De tubo de bisnagas, né? Que é alumínio e plástico, né? Que dá para fazer um material maravilhoso, duro, que você trabalha como se fosse madeira, né? Aí, nesse caso, lá fora, essa marca faz injeção. Aqui a gente trabalha com placas, né? E tem de monte. As borrachas recicladas, né? Que vai para playground, que vai para academia de ginástica, né? Que vai para
até para acústica também. Isso aqui é muito legal, que isso aqui é uma fórmica praticamente, né? Mas é de PET reciclado. E isso é o que eu estava tentando lembrar quando a gente estava falando, na verdade. Porque, por exemplo, o marceneiro, quando ele pega a fórmica, ele já sabe o que fazer. Quando você dá para ele uma placa de PET reciclado, que é igualzinho à fórmica, mas você fala que é diferente, ele vê que é a diferença, ele vai torcer o olho. Mas é igual para trabalhar, né? Então, a gente tem que também ter uma força de dar uma força para o fornecedor, né? Falar, não, vamos lá, vamos fazer com isso aqui, é muito parecido, estamos juntos, vamos testar, né? A tinta de terra também, né? A tinta de terra, ela é diferente para passar, não é igual o rolo que a gente passa tinta normal, né? Baseado. Tinta de terra é com uma broca, né? Uma vassourinha, assim, e também tem um jeito especial de aplicar. Então, os pintores, eles precisam de um mini treinamento para aplicar direito a tinta de terra, então, não deixar o nosso pintor ficar com preguiça, não fazer errado, porque se ele fizer errado, o que vai acontecer? O negócio vai craquelar, a parede vai ficar meio feinha, vai ter bolha, e aí vai parecer que o material não é legal, mas, na verdade, o material de tinta de terra vai até para banheiro, vai para cozinha, vai para fachada, super bem pintadinho, tá? Zero bala, né? Então, é isso, tem a ver com isso também, da gente juntas, né, com a nossa equipe, se ajudando, né? Daqui a pouco tem que ter treinamento para eles, né? Montar um Lógico, laboratório para poder lógico. orientar, Isso né? é essencial. Tipo, super, 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 Oi. super. Posso Oi, dar, Cris. só para complementar? Oi, gente, olha só. Eu estava falando agora com meu marido trabalhando numa indústria aqui, que é farmacêutica, em Porto Alegre, e tem aqueles blister, sabe os blister de medicamento? Tem o alumínio ali, o plástico. Então, existe uma fábrica que fica no Paraná, que ela é única no Brasil, que ela pega esses blister e faz portas. Eles fazem Nossa. portas com alumínio, sabe, daquilo ali, então é porta, janela. Gurias, eu vou ficar devendo para vocês um nome, eu estava perguntando para ele como é o nome daquela fábrica. Depois eu coloco lá no Depois tu grupo nos o nome da manda. fábrica. Mas é bem legal, é ecológicas, elas têm um produto antifungos, pode deixar o tempo, é bem bacana. Daí eu achei bem legal. É isso, bobeou deve ser uma desses fornecedores que a gente sabe, ou que eu vou saber agora esse seu, mas porque é isso, o blister é o quê? É plástico com alumínio. É igualzinho o problema das embalagens de bisnagas. Né? Igualzinho, idêntico. Porque para que é o blister? É para geralmente remédio, né? Sei lá, o Tilenol, você vai abrir o Tilenol. Isso. Então, essa história do termomoldado, né? Isso. Porque termomoldou ali. E o plástico e o alumínio são perfeitos, né? Para fazer essa união. Aí, termomoldou, ferrou. Não sai mais, não separa mais esses dois coitados. Então, isso que é? É um compósito, é um pepino, né? Então, tudo bem, foi criado porque tem um motivo. Essa união faz aquilo ali guardar as propriedades, né? Daquele remédio, ou daquele alimento, ou daquela, né? Ou daquela pasta de dente, por aí vai. Por isso que os materiais mais naturebas, né? Não sei como vocês estão aí nesse sentido, mas, por exemplo, a pasta de dente natureba não precisa vir naquela bisnaga. Por quê? Porque a pessoa já está com uma consciência, ela põe num potinho de vidro, que negócio vai durar menos, né? Não tem aquele prazo de validade de gôndola. Então, você vê como é sistêmico. É sistêmico, é muito louco. Então, assim, como que vai ser o nosso futuro, né? De uso de matérias-primas, já não sei. Mas, por exemplo, coincidentemente, essa que está aqui no slide, né? Que é uma fibra de coco, né? Que se usa muito para paisagismo, né, coisa assim, mas se usa muito, isso é super termoacústico, né, super termoacústico, essa fibra. E tem também... restaurante, eu poria uma dessa, entendeu? Que tem a ver, né, o visual, é maravilhoso isso daí como termoacústico. Isso daí, como amostra, por exemplo, essa amostrinha aqui, ó, isso aqui é foto nossa mesmo, né? Essa amostrinha aqui, ela tá até meio viva, ela tá meio melecada lá no escritório.
Que legal. Ela é bem raw, assim. Então, você vê, por coincidência eu falando, né? Não sei como vai ser nosso futuro de recebimento de matérias-primas, de uso, eu não sei. Mas, por exemplo, essa daí está bem viva lá no escritório, sabe? Tem o pessoal que trabalha também da Recoff, né? Que eles também Uhum. com resíduos com a borra do café, né? Tão legal os produtos Acho que eu deles. tenho, quer ver? Ó, lindo. Isso aqui é de Aí fora. esse Olha esse Recoff. revestimento. Isso aqui é um Nossa, muito revestimento. legal. Isso aqui, eles estão agora fazendo copinho também. Esse revestimento é Exatamente. lindo. Eu Lindo, especifiquei adorei. para um bar. É, E tem a ver, né, com bar e claro, tal. com bar. E é bem bonito, é Aham. leve, super leve. Maravilhoso. E essas resinas, porque é resina com borra de café, né? Isso. Essas resinas, ó, isso aqui também é resina com resíduo da agricultura. Isso aqui também é resina com casca de castanha do Pará, coisa assim. Isso aqui é resina expandida, porque a resina é igual petróleo, né? E o isopor é essa resina expandida, né? Então, isso aqui é resina de soja expandida com pedaços de quartzo reciclado. Olha que louco, a gente fez uma bancada. Olha que maluco, a gente foi lá no Senai de São Bernardo, acho, São Caetano. Aqui no ABC, interior de São Paulo, tem um Senai que tem uns laboratórios de cerâmica, de pedras. A gente foi lá trocar uma ideia, porque a gente descobriu essa resina esponjosa de soja expandida. Descobrimos como expandir, na verdade, porque a gente estava estudando resina de mamona e descobrimos um monte de coisa. E nessas da resina de mamona ser meio feia, porque ela é meio amarelada e tal, não sei o que, a gente começou a tacar fibra dentro para ver como ficava o aspecto. Deixa eu ver se tem imagem. Então, a gente começou a ver. Deixa eu te perguntar só. A Andréa está perguntando como podemos conseguir o contato desses fornecedores. Estou achando fantástico. Então, é isso. Porque é isso. Hoje a gente... já passei do tempo, né, gente? Desculpa. Tá ótimo. Eu vou stop share para a gente voltar a conversar. O que acontece? É o que eu estava falando no começo, ou ali no meio do começo. Que eu até contei um pouco de spoiler, assim, de umas coisas que estão acontecendo com a gente. Hoje a gente trabalha com consultoria. Então, tem diversos tipos, vamos dizer, de consultoria, né? Então, ou é um projeto, manda uma proposta, participa do projeto do começo ao fim. Geralmente, esses projetos que a gente trabalha são uns projetos um tiquinho maiores, que tem uma certa verba, não é tanto assim, mas que justifica bancar uma consultoria de materiais, porque daí a gente entra como se fosse um projetista, né? Tem o hidráulica, tem elétrica, e vem o projetista de materiais. Aí tem alguns mecanismos que a gente criou, por exemplo, um workshop. A gente pensou, vamos fazer um workshop, porque aí a gente recebe gente e a gente conta tudo no workshop. Fala dos fornecedores, abre o jogo, mostra projeto, vai na materioteca, pega as amostras, faz moodboard e a pessoa sai feliz sabendo de um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, foi uma maneira que a gente encontrou da gente também conseguir passar adiante essas informações. E uma outra maneira também, que a gente inventou, chamado visita guiada, antes da pandemia. Agora a visita guiada virou online e está ótimo para todo mundo também. Mas daí, o que a gente chama de visita guiada é 1, 2 horas que a gente encontra com o profissional, a gente cobra lá para 1, 2 horas, para ser bem mais acessível, troca uma ideia e entrega assim, uma listinha, um Excel e um PowerPoint com as informações do que foi falado, assim, sabe? Do que foi falado. E aí... E como eu falei, né, o meu sonho era deixar escancarado essas informações, né, e eu não estava muito entendendo como que eu faria isso. Então, demorei um tempo para conseguir azeitar essa história. E aí a gente inventou essa comunidade, Material Evolution, os fornecedores estão entrando na comunidade, então é muito possível que no final do ano, no começo do ano, a gente já comece a abrir as informações, porque daí... Qual que era o meu interesse, né? Meu interesse né? Eu estou prototipando, tomara que dê certo isso aí. Está dando, já entraram alguns, né? Mas a minha ideia é os fornecedores bancam essa história, né? A partir de agora, porque até então os meus clientes eram vocês, né? Os arquitetos, os designers, as marcas.
Pode até ser que continue alguns, né? Mas a gente vai agora migrar, né? O nosso cliente agora vai ser a marca que a gente analisa, que a gente entrega informação, e ele nos ajuda a bancar, né, essa história. Ajuda a bancar o nosso catálogo, ajuda a bancar essa idoneidade de informação. E aí também a gente pode botar na internet, porque a gente começou a prototipar já, tem até um link já que dá para brincar de ver isso, mas a gente começou a prototipar uma coisa meio Waze, assim. Então, tipo, você vai entrar lá e vai ver o material, e você vai poder dar um like, você vai poder falar que não é legal, você vai poder escrever alguma coisa, vai ter tipo um fórum ali, vai ser uma coisa meio aberta de sociedade, assim, sabe? Que eu acho mais legal, acho mais moderno, acho mais de acordo com como a gente está vivendo como humanidade, economia compartilhada, open source, eu acho que tem mais a ver com o que a gente quer para o planetinha aí, nossa vida nova aí, né? Então, estou caminhando para isso. Mas, por enquanto, a gente atende, né? Então, tipo, vamos marcar, fica 1 hora, 2 horas e a gente entrega aí a informação e workshop. Eu gosto dos workshops, porque aí o workshop fica aí um monte de telinha, um monte de gente junto, a gente troca muito e todo mundo se conhece também, e aí a gente vê todo mundo junto, os projetos. É como eu faria. Se eu fosse alguém, um arquiteto, um designer, eu iria no workshop, porque eu acho mais interessante e mais rico. Agora, tem um projeto específico, quero saber isso, a gente se encontra 1, 2 horas, já resolve, sabe? E quem vier a São Paulo, me dá um toque, porque a Materioteca ela tá física também, num lugar, num bairro que chama Vila Madalena aqui. Eu não estou lá agora, estou na minha casa. E fica aberto, na verdade, ao público. É um lugar super bonito, tem uma galeria de arte na frente, tem um café, e aí atrás, assim, tem a Materioteca. Então dá para ir lá, dá para conhecer, ver os materiais, pegar na mão. Tem umas mesinhas lá que dá para colocar os materiais na mesa. A Juliana viu um pouco, né, Juliana? Quando eu faço palestra, eu levo uma mala, né? Eu levei uma mala naquela. Eu adoro levar mala, eu abro a mala, mostro para todo mundo. Foi ótimo, foi muito bom. Não, a gente Foi consegue sentir, você que consegue deu a ver. ideia até, né? Precisa falar mais para as pessoas, né? Que é isso, quando leva a mala, sempre alguém morde a isca, assim, porque é bem isso, né? Falar, eu vou abrir a mala, e as pessoas ficam loucas, né? Fica super legal mostrar os materiais. Nossa, mas olha, foi incrível mesmo. A ideia da Ju de trazer você aqui foi muito, muito, muito bom. Obrigada, Ju. Muita informação incrível, né? Imagina, eu acho que é bom, a gente tem que divulgar, né? A gente tem que todo mundo conhecer, né? Eu acho que é bem, todo mundo ganha com isso, né? Eu vi que o planeta, principalmente. Exato, e a nossa saúde, né, gente? Porque é isso. A gente precisa mesmo de ambientes mais saudáveis, de roupa mais saudável, de coisas mais saudáveis. A gente está precisando disso. Não tem jeito, né? Senão a gente não perpetua mais, vai estar... Não dá mais para a gente viver dessa maneira, né? A gente sabe disso. E ficar falando dessa maneira, eu acho que está ficando muito pesado também. Então, eu, pelo menos, tenho mania de já vir direto com as soluções, de mostrar o que tem, né? Já vamos direto ao ponto. Porque só saber que tem, porque a gente fica só naquele mundo da ilusão, assim, né? E o planeta está precisando disso, o planeta está mal, está escassa a questão de água, luz, enfim. Mas a gente não faz nada para isso, não adianta a gente ter informação e não fazer nada para melhorar. Então, que a gente comece logo a fazer alguma coisa, né? Por nós, pequenos movimentos, né? É igual atividade física. A gente sabe que faz bem para a nossa saúde, mas por que não começa, né? A gente acha que sempre é difícil. Então, eu acho que o caminho é por aí. É isso. Agora está tendo aqui em São Paulo a Casa Cor, já começou? Não, acho que começa semana que vem, né? Eu acredito que deva ter algumas coisas já bem legais, diferentes. Eu estou ajudando uns 2 escritórios de arquitetura lá. E está tendo uma mostra a partir da semana que vem, também acho, ou acabou de começar, que chama Mostra de... meu Deus. Do HBC? Do HBC, a mostra Sustentável, do HBC. já começou. E que vai haver. A Rejane e a Candice estão nessa mostra. Estão lá? Então...
Tem a Bia Rafaeli, tá lá, eu ajudei ela A também. Ornella já... Ela e a Ornella. A gente também conhece. Vânia, você tá fazendo alguma coisa com a Bia Rafael, tá? Tá mutado. Tá sem áudio, Tá tá muda. mutado. Muda. Ainda, peraí. Aí foi. Sim, a gente fazendo a aplicação do design biofílico, no caso, numa ação social, né, no Instituto do Câncer aí de Porto Alegre. E aí hoje a gente até fez o alinhamento agora, no comecinho, agora às 18 horas, aí deu tudo rapidinho para poder te assistir. Ah, que legal! A Bia virou bem amiga, assim. Eu ajudei lá elas, pouca coisa, na verdade, mas por exemplo, a gente levou taipa para lá. Né? Não ia dar tempo de fazer a taipa e tal, mas eu convenci os colegas de fazer um banco de taipa, porque eu falei, pelo menos para ter uma amostra da taipa ali, e as pessoas verem que é lindo, que é incrível, que é maravilhosa, que é resistente, acho que isso já tá bom. Não precisa fazer o muro de taipa, pelo menos põe um objeto legal lá para as pessoas verem o que é, porque... A Bia também é uma das que fez parte do nosso grupo por um período, enquanto ela morava aqui também, que estudava junto com a gente. Né? Ah, que legal! Então, adoro a Bia. A gente se conheceu quando ela estava chegando em São Paulo e ela queria só conversar assim, para entender um pouquinho como tá. Travou de novo. E aí... Aí ela veio conversar comigo, eu falei, vem que eu estou fazendo workshop, daqui uma semana vem fazer um tipo TED no meu workshop, vem falar 10 minutos sobre biofilia. Aí foi super legal, daí a gente virou amiga, vira e mexe, ela tem projeto, eu ajudo, ela me ajuda. Porque eu vejo assim, até a questão hoje tá, como estava falando, é a especificação mesmo, a questão dos materiais dá essa troca, né, de poder dizer, não, pode substituir isso por isso, ele tem o mesmo efeito, ele é melhor. Então, acho que falta esse conhecimento em relação aos materiais mesmo, para poder desenvolver o ambiente, né? É isso, Vânia. E mostrar que funciona, já. né? Tem de tudo sim, já. Sim, sim. Tudo. Eu estava agora... E até o resgate, muitas coisas feitas antigamente que a gente busca, que era saudável, né? Da forma de usar, fazer esse resgate. Então, isso é necessário hoje. É isso. Acho que foi a Juliana que falou da moda, né? Que a moda começou com essa história e tal. Tem o movimento todo de slow, alguma coisa, exatamente. né? Que veio o slow fashion, né? Mas o slow, veio com o slow food lá atrás, né? Se vocês forem estudar assim a fundo, tudo começou com a parte de comida, por causa dos agrotóxicos, e também com mão de obra escrava, né? Que é mais fácil de ver, né? De chegar na gente, assim. Então, esse movimento slow veio daí. Aí depois veio o slow fashion, né? É que moda tem um maior impacto, né? E eles têm uma verba de comunicação e marketing muito forte nas muito empresas. Forte, Então, e eu acho que na gente, né? Eu acho que impactou muito foram também aquelas indústrias, né? Onde as pessoas são escravas, né? O trabalho escravo, e através dos bilhetinhos das pessoas que enviavam junto com as roupas, né? Que eles, dentro das roupas, eles fixavam esse bilhetinho dizendo que estavam sendo usados e maltratados, né? explorados, tudo, né? E aí, querendo ou não, tem a ver com o que a Vânia falou. Chocou muito, E aí veio Gisele Bündchen o movimento falando, slow, né? Da construção, do design é esse também, é um resgate, a gente ter calma, é a gente buscar as coisas mais saudáveis, né? Esse é o nosso slow, né, também. E a construção civil, ela tem muito resíduo e descarta muito desperdício. Aqui e aí a gente troca... porque o material é barato, né? Aqui é muito fácil, barato. Ele é E tem duas coisas que dificultam a gente, sabe, Ju? O material é muito barato, e eu estava pensando aqui, o que eu posso aproveitar da obra e tal, o que eu posso fazer? Aí a gente desiste, por quê? Porque a mão de obra para fazer isso é muito cara. E eu estava pensando aqui, porque com cada obra que a gente faz, a gente trabalha com casas populares. Então, assim, é absurdo o desperdício, sabe? E a gente não tem o que fazer. E às vezes fica tão caro para você ir lá pegar aquele material
e jogar em algum lugar e descarta, que a gente acaba, tipo, doando, né? Porque não é muito caro para a gente manter aquilo ali. Então, assim, aqui eu ia até te perguntar se tem algum lugar, se tem algum que a gente possa... Porque, assim, eu tô nova ainda, eu tô começando, tem 3 anos só que eu tô aqui, né? Eu comecei a construir há pouco tempo. Então, assim, eu tô conhecendo ainda as técnicas e tudo. Mas aqui é tudo muito rápido. A gente constrói uma casa em 4 meses. É super rápido. Então, assim, não tem tempo para nada, sabe? Aqui em São Paulo, eu não sei aí, mas aqui em São Paulo, posso até procurar. Aqui em São Paulo tem uns lugares, e deve ter aí também. Tem um lugar que chama Bisun, sei lá porque Sun, mas é Bisun, e eles recebem móveis, um monte de coisa, porta, tarará, guardam e vendem para baixa renda. E tem um outro lugar que chama Reboco, uma coisa assim, e aí eles têm até resíduo de tipo entulho, com pedriscos e tudo, para servir de agregado reciclado também. Então tem os ecopontos, né, que a gente chama aqui da Prefeitura de São Paulo, que eu amo ir num ecoponto, porque você vai num ecoponto, você encontra alguma coisa legal. Você encontra, tipo, uma banheira para você inventar alguma coisa. Quem quer inventar alguma coisa e dar um pulinho no ecoponto, vale a pena. Então, assim, tem alguns lugarzinhos, assim, de demolição, ou essas pequenas marcas que começaram a receber resíduo para transformar em produto. Existe, aqui em São Paulo tem. Aí eu nunca procurei. Eu não procurei ainda também, mas deve ter algum lugar que deve pegar esses materiais e transformar eles em outra coisa, né? E no teu caso, a Bisan seria incrível, por exemplo, é que daí elas são daqui de Sampa e tal, mas, entendeu? Deve ter uma Bisan por aí que recolhe coisas, guarda, cuida, precifica e vai até para baixa renda, assim, né? As ações sociais que a gente começou a fazer, Carol, foi devido a isso, sabe? Porque quando eu comecei em 2017, 18, eu estava pesquisando e encontrei um pessoal de Curitiba que eles trabalham com a Caçamba do Bem. Então, são 4 arquitetos que se reuniram e fazem ações sociais. E se chama Caçamba do Bem, porque todo o resíduo, todos os materiais de obra vai para esse depósito, para esse local, aonde depois elas fazem as construções para baixa renda, né? Para locais que não tem gente que não tem banheiro, que não tem... Exato. Não tem nada. Quer ver, deixa eu procurar aqui no Instagram o nome de uma coisa que acho que pode ser legal vocês conversarem. Eu estava até pensando aqui, né? Como que eu poderia inserir isso, né? Daqui a pouco pode fazer isso. Que material, porque assim, é complicado a gente fazer tudo, né? Então eu penso assim, começar por uma coisa. Estava pensando, não consegue. De repente eu começo introduzindo, eu vou usar só esse piso nas casas, né? Começo por um elemento só, né? Claro. Começar a mudar essa cultura. Claro, vai com calma. Isso aí. Mudar, criar um padrão. E o que eu vejo assim... Um depósito social, isso. Em relação às pessoas, é até a questão da educação, a mentalidade, né? Social, de repente pode dar alguma liga. Obrigada. Vai ser interessante para a Ive. A semana que vem, no nosso outro grupo de estudos que a gente tem, internacional, vai vir outra Carol falar sobre sustentabilidade na Inglaterra. E ela disse que lá o arquiteto tem que trabalhar com sustentabilidade, senão não funciona. Esse é o foco. Então, acho que vai complementar tudo isso que a gente está vendo aqui e trazer uma visão também de outro lugar. Então, vai ser bem bacana. Então, quem quiser... Não, e olha isso, né, Sandra? Oi? Por isso que eu acabei de falar assim, a questão da mentalidade, que ele já é voltado para aquilo ali, para poder trabalhar com aquilo ali, se não funciona. Aqui não, aqui parece eles vêm de uma forma tão estranha, parece ou coisa velha, ou coisa reaproveitada. É uma mentalidade tão... Eu não consigo entender. Sabe por que eu acho, Vânia? Eu acho que tem muita coisa assim, que o nosso país é muito rico, né? E a gente não tem escassez de recursos. E fora, em outros países, Europa, por exemplo, não tem toda essa condição que a gente tem aqui, né? Toda essa variedade de materiais e tudo. Eu achei bacana. Então, eu acho que é por aí. A Carol trouxe aqui para a gente aquilo que a Vânia falou, que parece que é tudo muito velho. Ela falou e trouxe tudo um outro olhar
para isso Lindo, que a gente né? olha, para a sustentabilidade, para as coisas que a gente diz, reaproveitar, vou reaproveitar uma coisa velha, um lixo. Você trouxe com um olhar assim, nossa, olha como isso é bacana. Para mim, me tocou nesse É um olhar que era para ser nato nosso, né? Isso, Simples. isso. Simples. Nato, saber como ele Nossa. começa, como ele termina para o fim dele. Isso era para ser básico, né? A gente tem que retomar um pouco a nossa criatividade, né? Porque o fato de você... Eu olhando ali os materiais, eu falei assim, nossa, é verdade, a gente pode pensar, de repente a gente mistura, pega aquela madeira, faz um piso com uma madeira em vez do rejunte, não sei, usar a nossa criatividade que está um pouco... A gente está tão assim acelerado e quer fazer tudo tão rápido que não sobra tempo para a gente criar, né? Muita gente, coisa. a beleza, vamos combinar, a beleza é uma atração, assim, que não tem como negar, que, né, a beleza e a qualidade das coisas não tem como negar, que é uma super atração, porque, né, você pegar um banco de pallet que você faz direito é totalmente diferente de você tacar um pallet em cima do outro, né, e que fica com aquele caráter de que tá feio, né? Por exemplo, a taipa. Você faz uma taipa bem feita de morrer, de maravilhosa, né? Então, a gente tem uma responsa, sim, de colocar a criatividade, a beleza e a qualidade, assim, a nosso favor, assim, para ontem. E até hoje, acho que tinha pelo Instagram do arquiteto Verde, falando sobre a taipa, dessa técnica ali, a taipa que é japonesa, né, da onde eles fazem todo. É uma diferença grande nossa para eles, a qualidade do que fica, que eles apresentam, até as crianças aprendem desde cedo ali, né? Todo o processo. É muito legal. Então, tá. Meninas, eu tenho que ir, que agora tem gente Então, em casa me esperando. E eu até peço desculpa, eu não sei se eu estava meio xoxa hoje, eu tô, sei lá, faz anos que eu não fico resfriada. Hoje eu acordei resfriada, assim, eu fico até preocupada. Falei, ai, meu Deus, será que estou com Covid? Mas acho que não é. Deve ser, porque aqui mudou o tempo ontem, assim, de uma forma absurda, não sei como é que tá aí, mas aqui ontem, de repente, fez 19 graus, estava 30, aquela coisa louca de São Paulo, né? Muito obrigado, Carol, por aceitar o convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Espero em breve encontrá-las ao vivo. Com certeza. Obrigada. Um beijo para vocês. Estou super à disposição. Boa noite. Obrigada, Carol. Voltar a falar. Foi ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E aí, meninas? Ai, que bom conseguir participar um pouquinho. Agora eu vou correr lá para a Bia. Está cheio de mensagem dela ali. Eu vou dar aula, que eu vou dar uma aula às 20 horas. Beijo. Ai, vamos lá. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.